Fala pessoal, vamos iniciar nossa primeira aula de inglês hoje, certo? Do Senhor Moçada que agita, minha disciplina Língua Inglesa, meu nome é Valber. E a minha disciplina está no campo de linguagens, códigos e suas tecnologias, é isso aí, olha só. Nesse primeiro momento eu dividi a aula para que a gente pudesse revisar alguns conteúdos gramaticais, tá? No caso a gente vai trabalhar hoje sobre comparativos e superlativos, tá? Superlativos. E em seguida a gente vai resolver algumas questões de interpretação de texto, tá? Eu sei que vocês já estão aí cientes, né, que o Enem cai muita questão de interpretação do texto, né, na prova de língua inglesa, mas vale lembrar, né, que a gente também tem que relembrar um pouco das questões gramaticais, não que vá cair uma questão gramatical na prova, dificilmente isso vai acontecer. Porém, a gente precisa lembrar, devido à sua estrutura, está sempre sendo trabalhado de uma forma contextualizada, tá bom? Então, todas as aulas a gente revê um conteúdo gramatical e resolve questões de interpretação de textos. Na medida que a gente for resolvendo as questões, vocês vão observando que vão aparecendo aí as estruturas gramaticais, beleza? Vamos iniciar nossa aula aqui, tá? Tratando a respeito aqui de comparativos e adjetivos. Eu vou esconder o rosto um pouquinho aqui para que eu possa fazer a leitura juntamente com vocês, destacando alguns tópicos, uns pontos aqui, e a gente vai passando aqui ponto a ponto, tá? Olha só. O adjetivo em inglês não é muito diferente do português, quando se trata a respeito de graus, tá? Quando a gente estiver tratando a respeito de graus, isso daí não vai ser diferente. Então, existem aí quantos graus aí? Existem dois. O comparativo e o superlativo. Comparativo e superlativo são os nossos dois graus que nós vamos trabalhar. Sendo que o comparativo tem a sua divisão, bem clara e distinta, que é inferioridade, igualdade e superioridade. Ou seja, o comparativo tem três. E o superlativo, ele vai possuir duas divisões, que vai ser a de inferioridade e superioridade. Beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente conhece os dois graus, comparativo e superlativo, e conhece as suas divisões, comparativo com 3 e superlativo com 2. Passando aqui o slide, a gente vai observar o seguinte exemplo. Para comparativos de inferioridade, o que é que a gente deve levar em consideração para formar a estrutura gramatical desse conteúdo? Bom, olha só. Dá para perceber que a gente tem aqui, ó, destacado de negrito, eu estou passando aqui o marca-texto em cima, less adjetivo mais o than. O que isso quer dizer? Que isso indica que vai ser a forma comparativa de inferioridade que vocês vão ter que trabalhar, ou caso vocês encontrem algum texto quando estiver trabalhando com esse conteúdo. Então, fica da seguinte forma. This homework is less difficult than the previous one. Olha como fica, como ele é colocado em uma oração. Less difficult than, less difficult than. Menos difícil do que. O que é obrigatório aqui? Bom, o que é obrigatório é você colocar o less, colocar o adjetivo, tá? Nessa posição aqui, entre o less e o than. E o than é obrigatório colocar? Sim, porque o than faz parte da estrutura. O than significa do quê? Então, se você está comparando, seja ele de uma forma inferior ou superior, ele tem que aparecer de todas as formas. Beleza? Segundo ponto, é o superlativo de inferioridade. A gente não trabalha mais com less, tá? Esquece um pouquinho o less, ele faz parte do comparativo e o than também. No superlativo, a gente vai trabalhar com the least mais o adjetivo. Então, olha só. Da mesma forma que vocês consideraram o than para a forma comparativa, considerem também o artigo, gente. O artigo é muito importante aqui, ó, porque o artigo ele vai estar lá destacando a função do superlativo, dizendo que se é o, se é a, se são os ou se são as. Então, o superlativo ele tem que ser acompanhado do artigo de todo jeito, tá? Se você não colocar, o que acontece? Ou se não tiver, fica com uma estrutura incompleta, certo? Compromete o significado da oração em alguns casos. Exemplo de orações. Of the 6 rings, this one was the last one. This lesson was the least easy of all. Olha como ele apareceu. Olha o artigo, olha o artigo. Olha o artigo no segundo exemplo também, certo? Aí, ó.
eu coloco o componente que faz parte da estrutura gramatical, que é esse de Liz, e em seguida eu coloco quem? O adjetivo. O adjetivo vem aqui logo em seguida. New e is. Fácil, né? Essas duas estruturas aqui que a gente acabou de ver. E para finalizar essa primeira parte, a gente tem o quê? Comparativo de igualdade. Gente, muito fácil também. Comparativo de igualdade, o que você vai fazer? Você vai colocar esse as primeiro, em seguida coloca outro as. Mas entre eles fica um adjetivo, tá? Cuidado, apesar da mesma escrita e apesar da mesma pronúncia, tem significados diferentes. O primeiro significa tão e o segundo significa quanto. Tranquilo até aí? Exemplos nas orações. Peter is as short as his father. Peter é tão pequeno quanto o seu pai. Outro exemplo. Grace was as beautiful as her sister. Grace era tão linda quanto a sua irmã. Notem que no comparativo de igualdade, as possuem significados diferentes. O primeiro é tão e o segundo é quanto. E o adjetivo sempre no meio. Tranquilo demais, né? Essa parte aí. Agora a gente vai relembrar, né? Esse conteúdo que geralmente ele é abordado no 8º ano, ensino fundamental 2, e ele é revisto de uma forma mais aprofundada no ensino médio no 1º ano. Os comparativos e superlativos de superioridade, tá? Eles seguem algumas estruturas de acréscimo, de sufixação em seus adjetivos, de uma forma diferenciada, que vale a pena a gente relembrar também. Olha só, há 3 coisas que devemos nos lembrar quando falamos de comparativos e superlativos de superioridade. Quais são? Adjetivos de uma sílaba, adjetivos de 2 sílabas e adjetivos de 3 ou mais sílabas, tá? Vamos lá. No comparativo de superioridade. Pensa só no comparativo de superioridade agora, tá? Pensa só nele. O que é que vai acontecer? Quando o adjetivo ele possui apenas uma sílaba, olha, ou apenas uma sílaba, nós vamos adicionar o sufixo ER para formar o comparativo na maioria dos adjetivos com uma sílaba, beleza? Exemplo, eu tenho o adjetivo small, tá? Aqui do lado está dizendo como ele vai ficar com o seu sufixo. E aqui do lado eu tenho um exemplo na oração. Olha, Curitiba is smaller than São Paulo. No caso do comparativo de superioridade, indicando que Curitiba é uma cidade menor do que São Paulo. Tranquilo até aí, né? Certo. Mais 3 exemplos. Eu tenho o adjetivo clean, certo? Eu tenho o adjetivo cold e eu tenho o adjetivo tall. Olha como é que eles vão ficar. Clean vai ser cleaner, cold vai ser colder e tall vai ser taller. Vamos verificar os exemplos nas frases. Olha só. His house is cleaner than her house. A casa dele é mais limpa do que. Mais limpa do que. A casa dela. Canada is colder than Brazil. Canadá é mais frio do que o Brasil. E Sarah is taller than Anna. Sarah é mais alta do que Ana. Notem que esse ER aqui, acrescentado como forma de sufixo ao adjetivo, ele pode ser traduzido como mais, tá? Sem problema algum. Alguns adjetivos, algumas traduções vão se encaixar perfeitamente. Passando aqui, a gente vai ter algumas particularidades. Exemplos. Quando os adjetivos, como hot, big, fat, sad, wet, isto é, se os adjetivos, né? Coloco o verbo aqui, mas é adjetivo, tá? Vou corrigir lá quando vocês receberem o material. Forem formados por consoante, vogal, consoante,
ou se terminarem com esta sequência, dobraremos ou repetiremos a última consoante. Tranquilo? Olha só. Hot, big, fat, sad, wet. A gente vai repetir a última consoante e acrescentar o bendito do ER, ó. A gente acrescenta a última consoante mais o ER. Olha como fica. Fácil, fácil, não é, gente? Fácil, fácil. Vamos ver essa aplicação no exemplo? Olha só. Summer is hotter than fall. O verão é mais quente do que o outono. Olha o adjetivo. Consoante, vogal, consoante. Repito a última consoante e acrescento ER. Não posso esquecer no comparativo de superioridade o than. Por quê? Porque eu estou comparando, obviamente. Outro exemplo. Brazil is bigger than France. Brazil is bigger than France. Repito a última consoante. Acrescento o sufixo ER. Coloco o than e monto minha oração aqui no comparativo de superioridade. Beleza até aí, né? Quando os adjetivos eles possuírem duas sílabas, né? No caso aí com Y, né? Sua terminação em Y. E se o adjetivo tiver duas sílabas terminando em Y, trocaremos o Y por I. E acrescentamos IER. IER. Olha o exemplo aqui como vai ficar. Vamos ver aqui, ó. Bills terminou com Y. Pretty terminou com Y. Nós terminou com Y. Tranquilo até aí, né? Certo. O que é que acontece quando o adjetivo termina com Y? Eu vou eliminar esse Y e acrescentar o sufixo em IER. Então, bills vai ficar busier, prettier, prettier e noise, noisier. Exemplo na oração. Is elephant heavier than a horse? Olha o exemplo. O adjetivo também termina com Y. O Y ele é eliminado, eu acrescento o than e monto a minha estrutura gramatical finalizada com o adjetivo terminado em Y. Bem fácil também, tá? Porém, se o adjetivo tiver duas sílabas e não terminar com Y, seguiremos a regra das três sílabas, como segue abaixo. Vamos lá. 3 ou mais sílabas, usamos more antes de adjetivos com 3 sílabas ou mais. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Você não vai acrescentar mais nada ao adjetivo, tá? Você não acrescenta nenhum sufixo ao adjetivo. Você vai manter o adjetivo da forma original dele, que ele está. Expensive, por exemplo. Beautiful, por exemplo. Handsome, por exemplo. Tá? Upset, por exemplo. Boring, por exemplo. O que é que vai acontecer? Você vai acrescentar o more. O more, ele vem em que posição? Sempre antes do adjetivo. Sempre antes do adjetivo. E, em seguida, você acrescenta o than. Exemplos aqui nas orações. This car is more comfortable than that one. Olha o exemplo aqui na oração. O adjetivo ele é considerado longo, certo? O adjetivo ele é considerado longo, sendo que ele fica invariável, não acrescentamos nenhum sufixo nele. O que é que a gente vai acrescentar no comparativo? É o more, certo? Antes do adjetivo, obviamente, e em seguida o than, para que a gente possa montar a estrutura gramatical correta e certinha. Note que com alguns adjetivos de duas sílabas, como clever, common, narrow, pleasant, quite, simple, stupid, podemos usar as duas formas, tá? Pode ser clever ou more clever, commoner ou more common, tá? São algumas particularidades que a língua traz, né? Algumas flexibilizações que a língua traz em relação a esses adjetivos. Tranquilo? Comparativo de igualdade, a gente já viu, né? Lá em cima. A gente passa agora para o superlativo de superioridade. Olha só. Para formar o superlativo de superioridade, o que é que a gente vai acrescentar? A gente vai acrescentar o sufixo est. Se o adjetivo ele for considerado o quê? Curto, né? Então, olha só.
No comparativo, a gente acrescenta ER e no superlativo a gente acrescenta EST. Sendo que no comparativo a gente sempre trabalha com o than, beleza? E no superlativo a gente não pode esquecer do artigo the. Olha os exemplos aqui. O adjetivo é clean, cold and tall. E vai ficar respectivamente da seguinte forma: cleanest, coldest, tallest. São adjetivos curtos, tá? Monossilábicos, também chamados dessa forma. Como é que ele vai ficar aqui na sua composição? Com a sua fixação em ST, ao adjetivo, certo? E o artigo antes. Então fica I have the smallest car. Eu tenho o menor carro. Aí quando os adjetivos tiverem duas sílabas ou tiverem sua terminação em Y, você vai trocar o Y por IEST. Não troca mais por IER, tá? IER mais o DN é comparativo. Acrescentamos agora IST. Exemplo. Bills, pretty e noise vão ficar respectivamente busiest, prettiest e nicest. Exemplo e aplicação aqui na oração. Olha só como é que vai ficar aqui. He is the heaviest. Ele é o mais pesado. Tá? E quando os adjetivos eles tiverem mais de duas sílabas, ou seja, mais de três sílabas, o que é que vai acontecer? Ao adjetivo comfortable, por exemplo, expensive, que estou destacando aqui, beautiful, handsome, vocês não vão modificar ou acrescentar nada ao adjetivo. Vocês vão se preocupar em acrescentar o que vem antes, né? E encerrar a estrutura gramatical. Olha só. Who has the most comfortable car? Olha o adjetivo. Ele é considerado longo. Se o adjetivo é longo, o que é que acontece? Você acrescenta most, tá? E não pode esquecer do artigo the. Então fica the most comfortable car. Mais um adjetivo que é considerado longo, que aqui no caso é o expensive. Como é que fica na oração? This is the most expensive house. This is the most expensive house. Não acrescentei nada ao adjetivo. Eu acrescento o que vem antes. Mais dois adjetivos, beautiful and handsome. Beautiful and handsome. Você também não acrescenta nada ao adjetivo. Você acrescenta elementos para que possam vir antes. The most beautiful e the most handsome. Fácil, fácil. Temos aí, né, as formas irregulares, então, também chamadas de casos especiais, né, ao adjetivo, que a gente leva em consideração também quando a gente for trabalhar. Exemplos. Bad, tá? Você não vai considerar consoante, vai consoante. Não. Far também não. Good também não, são irregulares. Little também não. Much e muito menos, tá? Também não vão se encaixar nas particularidades, aquelas regras que eu falei anteriormente. Por quê? São casos especiais, em algumas situações são chamados de irregulares também, tá? E que vocês vão levar em consideração aqui. Essa primeira coluna aqui, que vocês estão vendo aqui, eu vou destacar até de outra cor aqui, eu vou chamar de coluna dos comparativos, tá? Coluna para os comparativos. Ou seja, bad no comparativo vai ser worse than. Far no comparativo vai ficar farther than. Algumas gramáticas aí também aceitam o uso do further than. Good vai ficar better than. Little, less than. E much ou many vai ficar more than. Vou destacar agora de verde o lado que vai ficar para os superlativos. Bad vai ficar the worst. Certo? Far vai ficar the farthest. Da mesma forma que nos comparativos aceita the furthest, com a letra U aqui, ó, ao invés do A aqui, certo? Good vai se tornar the best. Beleza? Little vai ser the least e much ou many vai ser the most.
A coluna que está destacada de azul vai ser os comparativos e a coluna que está destacada de verde vai ser os superlativos. Exemplos. He has the most money. She has the least money. Norway is the best country in the world. This was the worst move that I have ever seen. Fácil, fácil. Olha eles aparecendo. Ó. Olha eles aparecendo. Superlativos aí, certo? Fácil, fácil, fácil. Vamos tentar fazer um exercício aqui. Algumas questões, olha só. Riding a horse is not riding a bicycle. Qual é a estrutura que vai se encaixar perfeitamente aí? Letra A, so is as. B, easier than. C, more easy than. D, the least is. C, ou letra E, so is so. Vamos lá. Essa A aqui não existe, né? Essa estrutura gramatical aqui com a letra A, ela não existe. Easier than está errado, porque teria que eliminar o Y e acrescentar IER. More is também está incorreto, porque elimina-se o Y e acrescenta IER. Tá? The least is, also is, so, que vai se encaixar perfeitamente aí. Bom, lembrando que em algumas situações, eu não falei lá para vocês, né? Mas o esse primeiro S, pode ser substituído por so, tá? Em alguns casos aqui, certo? Esse primeiro S pode ser substituído em alguns casos. Então, vocês levem em consideração também, tá? Não tinha na explicação, mas façam uma observação aí, certo? Que esse primeiro S pode também ser substituído por so. Há prejuízo na semântica ou no significado da construtura gramatical? Não, não há. Fica aí perfeito aí também, tá? A estrutura gramatical. Beleza? Passando aqui, a gente retoma aqui para que a gente faça a questão de número 2. Vamos lá fazer a questão número 2 aqui agora, tá? So is as pode ser substituído por as is as, tá? Número 2. Our next examination may be the last one. Qual é a estrutura gramatical que vai se encaixar perfeitamente aqui? Dá uma pausa no vídeo para poder responder. É letra D. Letra D é o que vai se encaixar perfeitamente aí. É o que vai se encaixar perfeitamente aí no nosso gabarito, tá? Letra D. Por quê? More bad não existe, more worse não existe, much bad muito menos e more bad piorou, tá? Então, letra D. Questão número 3. Qual é a estrutura correta que vai se encaixar aí? The matrix is most I ever seen. Quem vai se encaixar aí é letra B, com o superlativo, the most exciting. The more exciting não existe, tá? Isso aqui é uma confusão que eles fizeram. More exciting poderia existir, porém é uma frase superlativa, não é comparativo. Aqui está faltando o artigo e aqui, essa aqui eu não vou nem comentar, né? É um adjetivo longo, não pode acrescentar esse sufixo em ST. É um absurdo aqui. Na questão número 4, a gente vai levar em consideração o seguinte. It was a terrible day. It was day of my life. Qual é o superlativo que vai se encaixar perfeitamente aqui? Letra A com adjetivo irregular. The worst. The better não existe. More better than também não. The baddest piorou. E the badly também não existe. Vamos tentar resolver algumas questões de interpretação textual agora, tá, gente? Para que a gente possa concluir nossa aula. Eu separei 3 questões para que a gente possa trabalhar um pouquinho a respeito da questão gramatical. Olha só. A dica é, sempre comece fazendo as leituras pelo item, para depois vocês irem para o texto, tá? Olha só. Salvador Dalí, 1904, 1989, foi um pintor catalão considerado um dos gênios do século passado. Com base na frase atribuída ao famoso artista espanhol, a perfeição é, letra A, alcançável, desde que não seja temida. B, inalcançável, daí não há necessidade de ser temida. C, palpável, desde que seja enfrentada sem medo. D, abstrata, por isso deve ser temida para ser alcançada.
Ou letra E, concreta. Dessa forma, deve ser enfrentada sem medo de ser alcançada. E aí, vamos ler o texto aqui, tá? O texto está aqui, certo? O texto está aqui para que a gente possa identificar. Olha só. Have no fear of perfection. You never reach it. Não tenha medo da perfeição. Você nunca alcançará-la. Olha só. O pronome it aqui substituindo perfection, tá? Para que não haja repetição de termos, mas sim o uso dos pronomes. E a gente vê aí para o gabarito. E aí? Salvador Dalí foi um pintor catalão, considerado um dos gênios do século passado. Com base na frase atribuída ao famoso artista espanhol, a perfeição é o quê? A, B, C, D ou E. Dá uma pausa no vídeo aí, para que possa conferir o gabarito. E o gabarito para a gente é letra B, inalcançável. Daí não há necessidade de ser temida. Às vezes a gente espera um texto longo, né, na prova, e aí vem com uma frase para que a gente possa fazer uma reflexão, uma interpretação a respeito dessa temática. Número 2, tá? Diz o seguinte aqui, o autor do texto. Letra A, despreza os que restringem liberdade de expressão. B, critica os excessos da liberdade de expressão. C, critica a falta da liberdade de expressão. Ou D, defende a liberdade de expressão sem restrições. É um texto aqui, tá? Uma citação aqui de Noam Chomsky. Vamos ver o que ele está dizendo aqui no texto. Uma questãozinha aqui que foi da Unicamp, tá? Diz o seguinte aqui, ó. Leia o texto para responder a questão. If you believe in freedom of speech, you believe in freedom of speech for values you don't like. Goebbels was in favor of freedom of speech for values he liked. So was Stalin. If you were in favor of freedom of speech, that means you were in favor of freedom of speech precisely for values you despise. O que ele está dizendo aqui nesse texto aqui, ó? Se você acredita na liberdade de expressão, você acredita na liberdade de expressão por visões que você também não gosta. Goebbels era a favor da liberdade de expressão por visões que ele gostava. Stalin também. Se você é a favor da liberdade de expressão, isso significa que você é a favor da liberdade ou do discurso de expressão, da liberdade de expressão, mais precisamente por visões que você talvez não concorde, ou apesar daquelas que você não concorde. Então, qual seria o nosso gabarito aqui? O autor do texto, letra A, despreza os que restringem a liberdade de expressão. B, critica os excessos da liberdade de expressão. C, critica a falta de liberdade de expressão. Ou D, defende a liberdade de expressão sem restrições. E aí, acertou quem disse letra D. Letra D é o nosso gabarito. E, para finalizar, uma tirinha aí para que a gente possa responder aqui e finalizar a nossa aula. Olha só. Antes de ler o texto, é interessante que faça logo a leitura do item, tá? Olha só. Na tirinha, Calvin dá dicas sobre, letra A, derrotar o adversário em um jogo de futebol. B, vencer o interlocutor em uma discussão. C, derrotar o adversário na Olimpíada de Inglês. Ou, letra D, ser um bom comunicador. Vamos para a tirinha. Diz o seguinte, questão da Unicamp, tá? Um dos vestibulares mais respeitados aqui do nosso país. Diz o seguinte aqui, ó. When a person pauses media sense to choose a word, that's the best time to jump in and change the subject. It's like an interception in football. You grab the other guy's idea and run the opposite way with it. The more sense you complete, the higher your score. The idea is to block the other guy's jokes and spread your own. That's how you win. Conversations aren't contests. Okay, I'll point for you, but I'm still ahead. Vamos traduzir aqui. Diz o seguinte. Quando a pessoa pausa no meio de uma frase para escolher uma palavra, é a melhor forma ou o melhor momento para mudar de assunto. Vou destacar só isso aqui, esse the best aqui, esse superlativo aqui, tá? Que foi um assunto que a gente acabou de estudar. It's like an interception in football. É como uma interceptação no futebol. Você agarra a ideia dos outros e corre em direção contrária. The more sentences, ou seja, quanto mais frases você completar, the higher score, maior sua pontuação. Olha o adjetivo sendo acrescentado com o sufixo R aqui, que foi um dos assuntos que a gente acabou de estudar. A ideia é bloquear o quê? O pensamento de outras pessoas e expressar o
seu próprio pensamento. Dessa forma, você ganha. As conversas, os diálogos, não têm contestamentos, não tem um concurso de ideias, uma troca de ideias. Aí o Calvin diz, ok, um ponto para você, mas eu ainda estou liderando. E aí, na tirinha, Calvin dá dicas sobre como, letra A, derrotar adversário em um jogo de futebol. B, vencer o interlocutor em uma discussão. Derrotar o adversário na Olimpíada de Inglês ou ser um bom locutor. Acertou aí, para quem disse o gabarito, letra B, vencer o interlocutor em uma discussão. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Revisamos um pouco de gramática, né? Comparativos e superlativos, e um pouco de interpretação de texto. Até o próximo encontro, pessoal. Valeu!